crianças! Estamos na aula de número 86 de Língua Portuguesa para segundos e terceiros anos. Sou a professora Kátia e vamos lembrar um pouquinho quais cuidados nós temos que ter aí onde você está, não é? Nós vamos cuidar bem das mãos, lavar bastante vezes as mãos, né? Ficar em casa, mas se precisar sair, usando a máscara, não esqueça. Vamos agora dar uma olhadinha no nosso material, que já está higienizado, já está preparado, então vamos dar uma olhadinha nesse material que nós usaremos nesta aula. Então, nessa aula, nós usaremos o caderno ou a folha, o lápis de escrever, apontador, borracha e lápis de cor, certo? Então, vamos aproveitar e já vamos pegar o caderno e vamos fazer o nosso primeiro registro. Nessa folha, nós iremos colocar a data. Peguem lá o crachazinho que vocês têm, a papeleta que vocês têm com o nome, se precisarem copiar o nome de vocês embaixo da data. E logo abaixo vão registrar aula 86, LP de Língua Portuguesa. Registrem que eu aguardo e já volto para a gente continuar.
Registrado? Tudo certinho? Nome completo? Muito bem! Então, nós vamos relembrar o que aconteceu na aula anterior. Vocês lembram que nós vimos o livro Cuidado com o Menino, que a professora leu, contou a história para vocês, lembram? Ótimo! Vimos também a palavrinha sal e dentro da palavrinha sal nós fizemos a troca da primeira letra com o C, o M e o Q. Lembra? Ótimo! Também brincamos um pouquinho com a palavra bolo, onde ela veio separada nas duas sílabas e nós construímos outras palavras onde haviam a sílaba bo no início, ou no meio, ou no final, e a sílaba lo no início, no meio ou no final. Muito bem, então vamos agora pensar um pouquinho e tentar lembrar da história que nós ouvimos. Vamos fazer juntos isso? Então eu trouxe aqui as imagens da história, só que elas estão todas bagunçadas. E nós vamos ter que colocar na ordem como realmente elas aconteceram. Então, olhem lá. Nós temos várias imagens ali numeradas, mas o que será que primeiro aconteceu? Qual será? Vamos olhar ali todas as imagens. A primeira imagem será que é aquela mesmo ali, que o lobo está carregando um monte de ingredientes? Ou será que é o lobo desmaiando na segunda imagem? A terceira, o que acontece? Observem bem o que está acontecendo na terceira imagem. O menino está com quem? Está com o lobo? Não, ele está com a mãe dele, isso mesmo. Na quarta imagem, nós vemos o lobo fazendo o quê? Carregando uma pilha de coisas. Para quê? Lembram? Para que o menino ajudasse ele a fazer a receita. E ali na sequência continua. Tudo bagunçado, não é? Isso mesmo. Ali na quinta imagem, vocês podem verificar que também o lobo está carregando uma banheira cheia de ingredientes e coisas que o menino também pediu. Na sexta imagem, o que acontece? Isso mesmo, ele está construindo um muro na entrada da caverna do lobo. Na sétima imagem, observem lá, o que o lobo está fazendo? O lobo está pensando ou o lobo está querendo engolir o menino? O que está acontecendo? O lobo está pensando. E na oitava imagem, o lobo está lá no atalho, lá na floresta, pegando o menino. Então, tá tudo fora de ordem. Vamos colocar estas imagens todas na ordem como realmente elas aconteceram. Vocês lembram? Qual foi a primeira imagem? O que aconteceu por primeiro? Vamos pensar um pouco? Será que foi a número 1? Será que foi a imagem número 2? A imagem número 3? A imagem número 4? Vão pensando aí e vão colocando o dedinho na imagem que vocês acham que iniciou a história. A número 5, a número 6, a 7 ou a 8? Muito bem! Vamos ver então qual foi a primeira imagem que aconteceu? Isso mesmo! O lobo abordou, o lobo pegou o menino. Então, aqui inicia a nossa história. Isso mesmo! Essa aqui é a primeira imagem que aconteceu na história que nós vimos. Na sequência, o que será que aconteceu? Qual dessas imagens pode dar continuidade à nossa história? Vamos ver? Então, vamos lá.
A sequência, a número 2, olha lá. O lobo e o menino estão conversando e o lobo está o quê? Pensativo. Ele está pensando. Vocês lembram o que ele está pensando? Ele está pensando porque o menino questionou o lobo se ele iria comê-lo cru ou ia cozinhar o menino. E o lobo ficou pensativo, né? E o menino começou a dar ideias do que mesmo? Muito bem, o menino começou a dar as ideias das receitas. Vamos ver lá. Agora vamos pensar qual é a sequência. O que aconteceu depois dessa imagem que nós colocamos? Vamos pensar um pouquinho? Isso mesmo. O menino deu uma ideia. Uma ideia do que mesmo? Da primeira receita, olha lá. A primeira receita que o menino deu a ideia para que o lobo fizesse. Qual era mesmo a primeira receita? Isso mesmo, ele deu a ideia da receita da sopa de menino e disse lá para o lobo, contou para o lobo quais seriam os ingredientes. O lobo saiu correndo, saiu esbaforido, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Lembram disso? Isso mesmo. E ele saiu e voltou com os ingredientes. Mas o que aconteceu quando o lobo chegou com todos os ingredientes? Isso mesmo, faltava o sal. O menino disse que faltava o sal. Então vamos lá olhar qual é a próxima imagem que nós vamos colocar agora. Dentro destas nossas imagens, coloquem lá o dedinho. Em qual que vocês acham que foi a que deu sequência? Isso mesmo. O menino deu a ideia pro lobo fazer a receita do pastelão de menino. E também disse todos os ingredientes que o lobo precisaria. E nós temos aqui a nossa próxima imagem, certo? Colocamos aqui em ordem 4 das imagens que nós temos para ver. Então, vamos conferir na tela se nós colocamos bem certinho? Então, vamos lá. A primeira imagem é o lobo abordando o menino. A segunda imagem é o lobo e o menino conversando sobre as receitas, sobre como seria essa ação que o lobo vai fazer. E na sequência, a ideia do menino com as 2 receitas, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vou voltar à tela e vocês vão ver quais são as imagens agora que nós vamos precisar para dar a sequência a essa história. Muito bem, vocês estão lembrando direitinho da sequência. E agora, a última receita que o menino indica para o lobo é a receita do que mesmo? Isso mesmo! Essa receita, ele pede muitos ingredientes. E um dos ingredientes, inclusive, é uma casinha, uma banheira. Lembram disso? Isso mesmo. E agora, que é o bolo de menino. Então, aqui estão todos os ingredientes que o lobo precisaria e que não precisaria de sal. Vamos continuar? Qual seria a nossa próxima imagem que nós teríamos que escolher? Vejam lá, quais as imagens que sobraram? Agora, o que acontece é que o lobo chega muito cansado e acaba desmaiando de tão cansado que ele estava. E o menino faz o quê? Muito bem, olha lá. O menino só observa lá e ainda pega lá a flor que o lobo trouxe junto com os ingredientes que o menino havia pedido. Então, aqui nós já temos 6 imagens. Ainda faltam 2. Qual será a próxima? Qual será a próxima imagem que nós precisamos para dar continuidade à nossa história? Vamos dar mais uma observada? Vamos olhar lá na tela?
Olhem lá na tela e coloquem o dedinho em cima de qual imagem que vocês acham que dá sequência à nossa história. Isso mesmo, muito bem. O que aconteceu? Agora, o menino está na porta da toca do lobo fez a massa e pegou os tijolos e estava fazendo o que mesmo? Fechando a entrada da toca do lobo. Isso mesmo. Olha lá, tem até uma plaquinha lá em cima onde está escrito Toca do Lobo, identificando a toca dele. E aqui o menino faz então o muro e fecha a entrada da toca do lobo. Qual foi a última imagem que sobrou? Como terminou a nossa história? Isso mesmo, crianças. A nossa história terminou com o menino chegando lá na casa dele na hora de se alimentar, porque a mãe já tinha feito a comida, na hora dele se alimentar. E vocês lembram que ele trouxe? O que ele trouxe? Ele trouxe a flor que ele deu para a mãe, ele trouxe a bicicleta e mais algumas coisas. Então, olha lá, como aconteceu a nossa história? A nossa história acontece desse jeito, ok, crianças? Vamos conferir, então, só aqui na tela. Vamos conferir, ó, a primeira sequência e a segunda sequência. Será que nós colocamos tudo em ordem? Sim, colocamos tudo na ordem, certo? Então, com a nossa história já toda lembrada, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouco em cima do nosso texto. Vamos pensar um pouquinho e vamos analisar agora. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Então, vamos refletir sobre o texto. E vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Ele é um conto. Esse conto fala principalmente de quê? Pensem bem, analisem bem, coloquem o dedinho em cima da resposta que vocês acham que é a certa, para a gente já ir respondendo juntos, certo? Mas vão pensando. Então, o conto fala principalmente de a letra A, o lobo que encontra um menino? Será que é sobre isso que principalmente o conto fala? Ou a letra B, o menino que engana o lobo? O menino engana o lobo, será? Vamos pensando. Ou será que é a letra C, a mãe que ganha flores? Será? Vamos pensando. Ou a letra D, a procura de receitas pelo lobo? Vamos pensar um pouquinho na letra A. Na letra A, o lobo que encontra um menino. O lobo encontra um menino? Encontra, mas principalmente é essa a fala que é trabalhada nesse conto? Ou será que é o menino que engana o lobo? Será que é essa? Vamos ver a letra C. A letra C, a mãe ganha flores. A mãe ganha flores? Ganha, mas será que é principalmente isso que eles estão contando? Ou será que é a procura de receitas pelo lobo? O lobo estava procurando receitas? Será que principalmente a história está contando isso? Vamos pensar um pouquinho. Coloquem lá o dedinho em cima da alternativa que vocês acham que é a correta para a gente conferir ali na tela. Isso mesmo, crianças! A principal informação, o conto fala principalmente do menino que engana o lobo. Muito bem, isso mesmo. Vamos continuar a analisar essa história que nós vimos. Agora, nós vamos pensar aqui. Olhem bem para a carinha do lobo. Olharam? Olhem bem agora
para a carinha do menino, para a expressão do menino e a expressão do lobo também. Analisem bem a carinha deles. E vamos pensar, nós vamos agora relacionar, tem 4 palavrinhas ali do lado, que nós vamos relacionar ou ao lobo ou ao menino. Então vamos ler ali o que nós temos que fazer. Relacione as características que podem ser atribuídas ao lobo e ao menino. Qual será? A primeira é esperto. Quem foi esperto? O lobo que foi esperto ou foi o menino que foi esperto? Vamos ver? Analisem bem, me digam antes qual dos dois que vocês acham que foi o esperto, o lobo ou o menino? Isso mesmo, o esperto foi o menino, né? E quem agora, então, a nossa próxima palavra é faminto. Faminto. Quem estava faminto? Estava com muita fome. Quem? Será que era o lobo ou será que era o menino que estava faminto? Pensem um pouquinho e me respondam. Isso mesmo, crianças. Quem estava faminto era o lobo. Ótimo. Agora, quem estava bem tranquilo? Tranquilo é a palavra. Quem estava tranquilo? O lobo ou o menino? Pensem lá quem estava bem tranquilo. Isso mesmo. Quem estava tranquilo era o menino. E agora a última palavrinha que nós vamos analisar. Quem é bobo? Quem era chamado de bobo durante a história? Vocês lembram? Isso mesmo, muito bem. Quem era chamado de bobo era o lobo. O menino sempre dizia que o lobo havia esquecido do sal e que ele era um bobo, lembram? Então agora nós vamos pegar o nosso caderno e vamos lá registrar da seguinte forma. Vou explicar para vocês. Primeiro, vocês já registraram ali a data, o nome, o número da aula, né? E que aula é hoje. Embaixo, vocês vão desenhar primeiro o lobo e daí embaixo do lobo vocês vão escrever faminto e bobo. Ao lado, vocês vão desenhar o menino. O menino e embaixo vocês vão escrever as palavras esperto e tranquilo. Vou dar um tempinho, caprichem bem que nós já voltamos.
Certo, crianças? Fizeram o registro? Fizeram a ilustração bem caprichada? Ótimo, então vamos continuar a nossa aula de hoje. A atividade agora que nós vamos realizar é o desafio dos personagens. Para isso, eu vou pedir que vocês já anotem aí no caderno da seguinte forma. Vocês vão pular uma linha e vão escrever personagens. E na sequência, aí embaixo, vocês vão colocar número 1, tracinho, número 2, tracinho e número 3, tracinho. Por que que vocês vão fazer isso? Porque logo em seguida nós vamos fazer a brincadeira e vamos desvendar qual personagem é. E vocês vão fazer o registro. Então, vocês já vão deixar o espacinho ali só para colocar o personagem que a gente vai descobrir, ok? Vou dar um tempinho e já voltamos. Certo? Registrado. Então vamos à brincadeira? Então vamos lá. Vou colocar ali na tela para vocês. Tem ali uma imagem e nós vamos ter que escrever o nome do personagem utilizando apenas essas letras. Eu acho que você já sabe, as letras estão bagunçadas. Tenho aqui também, ó, as letras para nós formarmos a palavra. Elas estão bagunçadas. Mas qual personagem é esse? Será que dá para escrever esse personagem que você pensou? Será que dá para escrever com essas letras aqui? Pensem aí um pouquinho. Tentem ver se dá para escrever realmente. Vamos ver? Então, vamos lá. O que vocês acham que é? Qual é o personagem? Eu ouvi, isso mesmo, o lobo. Mas será que dá para escrever com essas 4 letrinhas aqui? Vamos ver. Para eu escrever lo, eu preciso do L e do O. Lo. Lo deu certo. Vamos ver se dá certo agora para continuar. Eu preciso agora, para fazer lobo, eu preciso do bo. Então, olha lá, o B e o O. Deu certo? Muito bem. Vamos conferir? Vamos lá na tela conferir.
Isso mesmo, a palavra o personagem é lobo, isso mesmo. Então vamos pegar o nosso caderno, onde você já registrou os números, e lá no número 1 você vai registrar a palavrinha lobo, que é o nosso primeiro personagem. Registrado? Muito bem, e caprichado, certo? Então vamos agora ver aqui o que é que personagem será com todas essas letras que estão fora de ordem ainda. Lembrem que nós vamos organizar essas letras de forma a montar o personagem que a gente deseja, certo? Vejam aqui se vocês conseguem imaginar que personagem pode ser. Qual será o personagem? Tentem lá. Pensem junto comigo. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha então lá na tela. Lá na tela está dizendo assim: escreva o nome do personagem utilizando as letras abaixo. Que imagem nós temos ali? Isso mesmo, a imagem do menino. Será que nós conseguimos construir a palavra menino com estas letras aqui? Vamos contar quantas letras tem? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que 6 letras dá para escrever menino? Vamos tentar. Como começa a palavra menino? Isso mesmo, o M e o E. M e o E fica me. Agora eu preciso de ni. Ni. N. O N e o I. Isso mesmo, já tenho aqui então, ó. Me, ni. Agora a última sílaba. Menino. No. Que letras eu preciso? Isso mesmo. O N e o O para fazer no. Menino. Será que é isso? Vamos conferir lá na tela? Isso mesmo. O personagem que nós vamos fazer o registro agora é o menino. Então, vamos lá pegar o caderno e no caderno, no número 2 que vocês já anotaram, nós vamos escrever do ladinho, menino.
Pronto, crianças, fizeram o registro também da palavrinha de número 2, menino. Então, agora nós vamos continuar. E para nós continuarmos, tem aqui mais 3 letrinhas, que vai dar o nome do nosso próximo personagem, o personagem número 3. Então, vamos ver quais as letras que nós temos aqui. Nós temos a letra A, mas essa letra A tem um tio. Então, vão pensando. Nós temos aqui a letra E e nós temos aqui a letra M. Vamos dar uma observada lá na tela. Que personagem pode ser? Pensem um pouquinho aí e vamos ver. Lá na tela está: escreva o nome do personagem utilizando as letras abaixo, que são as letras que eu tenho aqui também no quadro. Vamos pensar, quem é essa? Quem é essa personagem? Ela está com flores na mão. Quem ganhou flores? Lá no finalzinho da história. Vocês lembram? Isso mesmo. Vamos tentar escrever, ver se a gente consegue então escrever a palavrinha mãe. Vamos ver se dá? Para escrever mãe, eu preciso do M, eu preciso do A com tio e eu preciso do E. Deu certinho? Conseguimos construir a palavrinha mãe? Isso mesmo. Vamos conferir na tela. Sim, é a palavra mãe. Então, peguem o caderno e registrem no número 3 a próxima personagem, a mãe. Então, crianças, já anotaram? Vamos continuar. Agora, vocês vão pegar o seu caderno e no seu caderno coloque em ordem os lugares onde se passa a nossa história. A nossa história se passa em 3 lugares. Então, vocês vão anotar lá no caderno de vocês. Lugares da história, número 1, número 2 e número 3. E vamos agora juntos ver quais os lugares na ordem que aparecem. Lá no início da história, começa em que lugar? Vamos pensar um pouquinho? Isso mesmo, começou a nossa história na floresta. Depois, na sequência, a nossa história foi para a Toca do Lobo. Isso mesmo. E por último, qual foi o lugar? A casa do menino. Vou dar um tempo para vocês registrarem.
crianças, tudo registrado. Vamos continuar. A próxima atividade é a seguinte. Você conhece outra história em que o lobo é um dos personagens? Escreva o nome da história em seu caderno e desenhe. Então, vocês vão pegar novamente lá o caderno de vocês, vão pular uma linha da atividade anterior e vão escrever o nome da história e que vocês lembraram que tem um personagem lobo. E vão fazer o desenho. Vou dar um tempinho e já voltamos. Registraram? Ótimo! Eu trouxe aqui para vocês algumas histórias que tem lobo como personagem. Então, olhem ali. Observem as capas dos livros, que acredito até que vocês já tenham visto lá na escola. Estas são algumas histórias que tem lobo, que imagino que vocês saibam muitas outras histórias, não é? E hoje terminamos a nossa aula. Espero vocês para a próxima. Beijo!